Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu estou com a voz meio rouca, como você pode perceber, a gripe está batendo na porta, mas isso não pode nos impedir de estarmos aqui e aprendermos um pouco da palavra do Senhor e nos enchermos dessa palavra que é o alimento para a nossa vida. E eu quero te convidar, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 19 e 20. Não tenha medo de ler a palavra do Senhor. Muitas pessoas falam, eu não gosto de ler Apocalipse porque é o fim de todas as coisas e dá muito medo. Você não precisa ter medo da palavra do Senhor, você não precisa ter medo daquilo que Deus deixou para nos orientar e para nos instruir, porque isso é o que vai tirar as escamas dos nossos olhos, vai abrir o nosso entendimento e nos dar capacidade para fazermos escolhas que verdadeiramente são as escolhas que vão nos levar para o lugar que nós desejamos. E no versículo 19, Jesus Cristo já começa dizendo: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Sabe, quando eu e você somos exortados, chamados a nossa atenção, corrigidos em alguma coisa, não é porque o Senhor não nos ama, não é porque o Senhor tem os seus preferidos e os preferidos ele não castiga, mas você ele castiga. É bem o oposto. Ele diz que quando ele repreende, ele castiga, é porque ele ama. E ele não quer que aqueles que ele ama se percam. Então, se você está sendo corrigido, se você está sendo repreendido pelo Senhor, sinta-se amado pelo Senhor. Ser zeloso com as coisas de Deus e se arrependa por aquilo que você pode ter feito, falado, pensado ou agido de forma que desagrada ao Senhor. E por isso Ele está trazendo uma correção, um ensinamento, um direcionamento. Nem toda correção de Deus é algo que te machuca. Às vezes é uma palavra que Deus fala e fala com amor, mas às vezes nós estamos tão agarrados com aquilo que nós desejamos que nós deixamos de ouvir a voz de Deus com o amor que ela merece. E o versículo 20 nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe, nós temos uma porta no nosso coração, nós temos uma porta na nossa consciência, nós temos uma porta nas nossas emoções, nós temos uma porta nos nossos sentimentos, nós temos uma porta diante da nossa obediência, da nossa desobediência, nós temos uma porta que nos leva à renúncia. E essas portas, elas são abertas conforme eu e você ouvimos a voz do Senhor, aceitamos essa voz e abrimos a porta para ele entrar. Deus, ele é um Deus que é muito educado. Então, se existem áreas na sua vida que você fala assim, eu não consigo sair desse vício, eu não consigo vencer esse pecado, Deus, ele não vai conseguir entrar nesse lugar. Você precisa olhar para esse lugar e dizer, eu não tenho força, mas Espírito Santo de Deus entra aqui, entra nesse vício, entra nesse pecado, entra nesse gostar que eu tenho dessa coisa que eu já sei que desagrada ao Senhor. Quando você abre essa porta para esse lugar que estava escondidinho, para esse lugar que você achou que você não conseguiria vencer, e realmente talvez sozinho você não consiga, mas com a presença do Espírito Santo você vai vencer. Eu sei disso porque eu abri essas portas para o Senhor. Sabe, para que ele pudesse entrar e me arrancar do vício, para que ele pudesse entrar e me tirar da idolatria. E não estou falando de idolatria a imagens, estou falando da idolatria de pessoas, de circunstâncias, de relacionamentos, de expectativas que eu tinha criado, sabe, de vícios que eu tinha e que eu reconheci, Senhor, eu me arrependo por estar cometendo esse pecado, por estar enrolada nesse vício. Mas eu quero que o Senhor entre aqui, eu abra a porta para o Senhor entrar.
Jesus Cristo, ele declara que está à porta e bate. Se você e eu abrirmos, ele vai entrar. E ele não só vai entrar, mas ele vai ceiar, ele vai se alimentar junto com você, ele vai te alimentar, sabe? Ele vai te sustentar e te capacitar a vencer todas as adversidades que você possa estar vivendo na sua vida. Então abra o seu coração, abra as portas do seu coração, do seu entendimento, dos seus medos, sabe? Das suas dores, dos seus vícios, dos seus traumas, para que o Senhor possa entrar e fazer a diferença. Quantas vezes eu e você passamos por dias em que tudo parece estar trancado? Portas de oportunidades estão fechadas, sonhos estão engavetados, sentimentos estão escondidos. E nessas horas, a voz de Deus nos chama não apenas para mudar as circunstâncias externas, mas para transformar o nosso interior, deixando que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo entre dentro de nós para mudar a nossa história. Jesus Cristo, ele não vai forçar a entrada. Jesus Cristo, ele não força a entrada. Ele bate, ele espera, ele chama com amor e só entra se eu e você reconhecermos que ele está batendo e abrirmos essa porta para ele entrar. Ao abrir essa porta, é mais do que simplesmente sentir algo bonito. É um ato de rendição, de confiança, de entrega, de saber que na nossa capacidade nós não conseguimos, mas na capacidade dele nós somos mais do que vencedores. É isso que a palavra do Senhor nos orienta e nos diz. Então nós precisamos entender e compreender que abrir essa porta é um ato de rendição, de confiança, de entrega, de arrependimento, de até mesmo dizer que sozinho nós não conseguimos até aquele momento, mas com a entrada dele, com a presença dele, com o alimento que ele vai nos dar diário, e essa visão será aberta, nós conseguiremos sair do lugar de paralisação, de vícios, de frustração, de medo. E para isso, eu e você precisamos entregar a Deus não só os bons sentimentos, mas também as nossas dores, os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa raiva, a nossa impulsividade, a nossa maneira de querer colocar tudo do nosso jeito. Nem sempre o nosso jeito, por melhor que seja a nossa vontade, é o melhor jeito a ser feito. A maioria das vezes não é. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas todas as coisas que cooperam para o bem, elas estão alinhando você a um propósito muito maior do que só realizar a sua vontade, de que só ter os seus desejos satisfeitos. É o desejo do Senhor que precisa ser satisfeito e por isso ele está à porta e ele bate. Se você ouvir, você abrir a porta, ele vai entrar. Muitas vezes nós mantemos o nosso coração fechado por traumas, por dores, por decepções ou por acharmos que não somos dignos de receber o amor de Deus. Mas a verdade é que Deus não espera perfeição, Deus ele quer sinceridade, entrega, renúncia. Lembra o versículo 19? Sê, pois, zeloso e arrependa-te. É isso que o Senhor quer, que você seja zeloso com a palavra dele. Ele quer sinceridade da minha e da sua parte. Deus, ele quer morar com você, ele quer curar tudo aquilo que está quebrado e ele quer renovar aquilo que foi perdido na sua vida ao longo das dores, das incertezas, dos medos, do que fizeram com você, do que você mesmo escolheu para você, às vezes achando que era um caminho de bênção e terminou sendo um caminho de morte, de destruição, de dor, de falência, de destruição. Mas Deus, ele não quer ficar olhando para o seu passado, ele está batendo na porta para que você possa abrir e para que ele possa entrar e fazer uma coisa nova hoje. O passado ninguém vai mudar, nem o próprio Deus. Mas o presente nós podemos mudar todos os dias com a nossa nova escolha. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, do nosso entendimento, das nossas dores, dos nossos traumas, dos nossos vícios, nós damos espaço para a paz que excede todo entendimento humano. Nós recebemos direção, nós recebemos consolo, nós recebemos
capacitação e força para continuarmos. E muito mais importante, nós passamos a viver em comunhão com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos e que vai trazer à tona tudo aquilo que às vezes está nos emaranhando, nos agarrando, nos impedindo de crescer na presença dele, de nos entregarmos, de nos arrependermos, de sermos zelosos com aquilo que ele tem trago para nós. Provérbios capítulo 23, versículo 26 está escrito: meu filho, dê o seu coração, me dê o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Hoje faça uma escolha, não adie mais. Jesus está à porta, ele quer cear com você, ele quer fazer morada na sua vida, então abra o seu coração. Meu filho, ele diz, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, sabe? Muitas vezes nós mantemos os nossos olhos no nosso caminho, na nossa justiça própria, na nossa própria vontade. E isso não agrada a Deus, como muitas vezes não agrada o nosso pai, a nossa mãe, nosso cônjuge, os nossos filhos, sabe? Então nós precisamos ser sensíveis para olhar e ver se verdadeiramente aquele caminho que nós estamos tentando trilhar é verdadeiramente o caminho que vai trazer o resultado que nós desejamos. Porque todo caminho que a gente entra é porque a gente está vendo no final dele algo proveitoso para nós. E muitas vezes esse caminho proveitoso não é verdadeiramente aquilo que vai satisfazer a Deus e aqueles que estão à nossa volta muitas vezes. Então deixe Jesus Cristo entrar no seu coração, entrar nos lugares mais feios dos seus sentimentos, pensamentos, emoções, dores, vícios, traumas, rejeições. Escute a voz de Jesus, reserve momentos de silêncio e oração para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele deseja guiar cada passo seu com sabedoria, com compaixão, com amor, com um renovo, com transformação. Entregue as suas dores, os seus medos, as suas ansiedades, os seus vícios. Entregue as suas destruições. Entregue os planos que foram abortados ou os planos que foram desconstruídos. Entregue para ele aquele caminho que aos seus olhos parecia bom, mas o final dele trouxe tristeza, dor, decepção, mágoa, rejeição, e às vezes você ainda está agarrado em algum nível da sua vida nesse lugar de paralisação, de dor, de ficar olhando e remoendo o passado e não avançando para o presente que Deus quer trazer você. Então entregue sem medo, sem reserva, as suas dores, os seus medos, as suas ansiedades. Entrega tudo ao Senhor, porque tudo que você tem de bom e de ruim dentro de você, Deus ele já conhece. Não esconda as suas feridas de Jesus. Confie a Ele as suas angústias, os seus traumas, as suas inseguranças. Jesus Cristo, ele transforma aquilo que parece perdido em fonte de cura e de esperança renovada. Creia que o Senhor é capaz de mudar a sua história, de transformar a sua história, de mudar por completo a sua vida. E quando você vai para a palavra do Senhor, você vê pessoas que aos nossos olhos não tinha como elas mudarem de vida. Mas a partir do momento que elas aceitaram que Deus entrasse na vida dela, que elas abriram a porta da sua história, a porta do seu coração, a porta da sua vivência, Deus ele entrou e ele transformou, ele mudou a vida dessas pessoas, a história dessas pessoas. De derrotadas, elas foram vitoriosas e elas saíram do lugar de trevas para entrar no lugar de luz. Elas saíram do lugar de morte para ter a vida eterna com Cristo, por causa da escolha que elas fizeram quando ouviram a voz do Senhor batendo a porta. Elas entenderam que precisava de mudança, elas entenderam que precisava fazer uma escolha, elas entenderam que não dava mais para continuar na força do seu próprio braço, e elas abriram a porta naquela área, e o Senhor entrou e transformou toda a história dessa pessoa. E a mesma coisa ele quer fazer comigo e quer fazer com você. Basta que eu e você tenhamos sensibilidade para ouvir o bater na porta e decisão para abrir essa porta,
por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja, por mais vergonhosa que às vezes possa parecer aos nossos próprios olhos, lembre-se sempre, Deus conhece a sua história. Por mais feia que seja aos seus olhos, não deixe que essa feiura te impeça de acessar e deixar Deus entrar para mudar e transformar toda a vergonha em dupla honra. Porque a palavra do Senhor está escrito, onde abundou o pecado. Não está dizendo que o pecado não existiu, está dizendo que o pecado abundou ali, o pecado fez farra ali. Mas diz, continua dizendo o versículo, onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Então, se existe pecado, tudo bem, eu e você somos humanos, eu e você muitas vezes não fomos ensinados a fazer o certo, não fomos direcionados, nem tivemos conhecimento do certo e do errado. Deus não está se preocupando com isso, Deus não está te culpando por isso, Deus não está jogando na cara aquilo que você fez de errado. Ele está dizendo, olha, abundou o pecado sobre a sua vida, tudo bem, mas se você ouvir eu bater na sua porta e você abrir a porta para eu entrar, onde abundou o pecado vai superabundar a glória de Deus. Então esse pecado ele vai ser lavado, ele vai ser varrido, ele vai ser diminuído pela abundância da graça, da glória, do poder de Deus na minha e na sua vida. Eu quero isso para mim todos os dias, todos os dias, todos os dias, não só aqui, mas na eternidade. Eu quero viver a abundância da graça do Senhor e do poder de Deus sobre a minha vida. Todos os dias eu tenho áreas para abrir essa porta para que Deus possa entrar. Sabe, isso é sinal de humildade. Se nós estivermos sãos, nós jamais procuraremos um médico. Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores. Se nós acharmos que tudo está bem demais, nós não vamos dar espaço para o Senhor entrar, e aí nós cometemos um erro muito grande, porque todos nós precisamos de um Senhor, um dono para dar direção para a nossa vida e um Salvador para que possa direcionar a nossa alma para o lugar de eternidade. Então cultive comunhão diária com Deus, abra o seu coração todos os dias através da palavra, através dos louvores, através da oração. A presença de Jesus Cristo, ela traz direção até nos dias mais difíceis da nossa vida, é verdade. Você estando feliz, contente, celebrando, ou triste, decepcionado, magoado, a presença de Jesus Cristo, ela é real. E se você der essa oportunidade e abrir essa porta, Ele pode te mostrar que Ele tem abundância para trazer sobre a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da Tua palavra. Obrigada porque o Senhor, Pai, corrige os filhos que o Senhor ama e nós somos filhos do Senhor e por isso o Senhor nos corrige, nos chama para o arrependimento, nos chama a sermos zelosos com a Tua presença, com o Teu agir, com a Tua manifestação sobre a nossa vida. Senhor Jesus, nós queremos declarar na manhã desse dia que nós abrimos o nosso coração ao Senhor, que nós abrimos a nossa mente ao Senhor, que nós abrimos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos vícios, nós abrimos a porta da nossa dor, nós abrimos a porta do nosso trauma, nós abrimos a porta da nossa rejeição, nós abrimos a porta do nosso abandono, nós abrimos a porta da nossa justiça própria, para que o Senhor possa entrar e transformar a nossa vida, para que o Senhor possa entrar e curar as nossas feridas, para que o Senhor possa entrar e guiar os nossos passos, para que o Senhor possa entrar e mudar a nossa visão e o nosso entendimento, para fazermos aquilo que agrada ao Senhor e que nos cura dia após dia. Que a paz do Senhor habite em nós e que nós possamos conseguir todos os dias e sermos capacitados todos os dias a viver uma vida segundo a vontade do Senhor sobre nós. Nos leva a cada dia a nos aproximarmos mais do Senhor, segundo está escrito na Tua palavra, e o Senhor nos concede. Assim nós entregamos a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a nossa casa nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor, entra onde só o Senhor pode entrar e faça tudo aquilo que só o Senhor tem poder, liberdade e capacidade para mudar.
e glorifica o teu nome sobre nós, Pai, todos os dias da nossa vida. É o que nós pedimos, te agradecemos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O áudio hoje ficou maior, mas é porque ontem não teve. Então que Deus possa nos abençoar. Fique com Deus e um grande abraço.